Agora sim, direto de Brasília, com a Fabi Passos, a Marilanes e a nossa convidada Beth Quileto. Fabi, seja muito bem-vinda. Meninas, sejam todas muito bem-vindas. Agora é com vocês. Obrigada, Adriana. Estamos aqui. Oi, Beth. Oi, Fabi. Que delícia estar aqui com vocês. Beth, é um prazer enorme ter você aqui para falar de um tema tão importante e tão necessário na vida das pessoas e na vida das mulheres também. Aliás, mais do que nunca, agora que as mulheres estão comandando tudo, né? As mulheres comandam a economia, a gente já fala no próximo programa sobre isso, mas agora eu quero saber, Beth, quem é a Beth Tileto? Bom dia. Primeiramente, obrigada, Adriana, Mari, Fabi, por essa oportunidade de estar podendo falar sobre saúde financeira para todo esse estado com 80 municípios, um estado tão maravilhoso, né? Bom, quem é a Beth, Mari? É uma mulher apaixonada pela vida. Eu, num determinado momento da minha vida, eu me apaixonei pela vida. Hoje, eu sou tutora de 2 gatos, o Morfeu e a Kitty. Eu sou uma eterna estudante, apaixonada por neurociências e comportamento humano. E hoje, o meu foco é justamente trabalhar a saúde financeira. Muito obrigada. Fabi, a gente tem um bocado de amiga, né, endividada, né? Eu acho que esse tema hoje vai abalar aqui, né? Você Com tem, Fabi? certeza, Mari. Infelizmente, eu tenho sim amigas que têm problemas com dívidas. Inclusive, esse é um motivo de grande sofrimento emocional que pode causar até suicídios, né? Então, é um problema grave que tanto as pessoas, né, da sociedade quanto as empresas têm trabalhado e buscado conhecimento, educação financeira e consultorias, como o trabalho da Beth com a Arpia, para ajudar tanto as pessoas quanto as empresas. Beth, Eu quero fazer uma perguntinha para a Beth agora, ela já falou um pouquinho, né, da histórico de vida, mas eu queria entender melhor a sua história profissional, Beth. E quando surgiu a vontade de fazer esse trabalho de mentoria financeira? Então, vou contar um pouco da história como um todo, né? Eu comecei a minha vida profissional no escritório de advocacia, aí aquilo não era o suficiente para mim, aí eu fui estudar e me tornei técnica em telecomunicações, fui trabalhar numa grande empresa. Nessa grande empresa, eu exerci várias funções, inclusive funções de liderança. Eu era líder de uma equipe de 4 homens. Então, assim, eu acho até que na época os meus gerentes eles eram muito humanos no sentido de eu ser uma mulher dentro daquele grupo, né? Eu aprendi muito com eles. E aí eu fui estudando e na faculdade eu acabei participando da criação da empresa Júnior. Eu sou formada em bacharel de turismo, né? Não tem nada a ver com finanças? Tem, porque tem parte que é a parte administrativa. E fui eleita justamente como diretora administrativo financeiro. Aí, tudo bem, isso passou, continuei nessa empresa e eu já estava pensando numa transição de carreira, que eu não me via aposentada. Eu falei, não, eu tenho que continuar trabalhando, sou jovem. Gente, eu formei com 40 anos, dia 20 eu vou fazer 61. Então, em 20 anos, eu transformei a minha vida, né? E nunca é tarde para começar, acho que é muito pelo contrário, eu acho que depois da determinada idade a gente está mais maduro e a gente consegue evoluir mais fácil. E aí, eu conheci o coaching, e do coaching eu acabei indo para as finanças, e todos os meus mentores e amigos tinham essa questão de me pedir ajuda, e eu fui estruturando o processo até que, quando eu peguei e realmente saí, eu entrei para essa área de finanças. Foi assim que eu acabei vindo para as finanças. E há pouco tempo é que eu assim, caiu a ficha de que isso começou lá atrás, olha, na empresa Júnior. Beth, o cenário, né, do ser mulher hoje ainda enfrenta vários desafios na gestão financeira.
Sabemos que você ensina as mulheres, né, a investir. Agora, isso tem muito desafio, tem interesse? Como é que funciona isso quando você fala que, olha, eu sou uma consultora financeira e ajudo as mulheres com a finança? Como é que funciona isso? Porque eu estou interessadíssima, né, nisso. Vai. Olha, hoje meu trabalho, porque eu percebi que educação financeira, hoje se fala muito, tem muitos cursos gratuitos e pagos, e eu tenho muitas, não só conhecidos, mas clientes que dizem que fazem cursos e não conseguem se estruturar, não conseguem olhar para o dinheiro. E eu entendi que a questão do dinheiro não é você saber mexer na planilha, você saber o que é despesa, receita. O dinheiro é emocional, ele é comportamental. Então, eu me especializei justamente quando eu começo a trabalhar neurociência, começo a estudar toda essa parte de neurolinguística, justamente para agregar a parte de mentoria financeira, essa questão das tomadas de decisões. Então, como é que eu hoje trabalho com essas mulheres? Primeiro, muitas delas os homens têm muito mais vergonha de assumir que estão endividados que as mulheres. As mulheres, eu acho que a gente já traz isso dentro da gente de a gente pedir ajuda, não é? Então, hoje, meu público é muito maior público feminino. O público procura muito mais. Mas, assim mesmo, ainda tem muita questão de vergonha, tem a questão de ter sido incompetente. Por quê? Porque quando a gente foi criada, nós mulheres, para fazer tudo e ser as perfeitinhas e tem que dar conta da família, do trabalho, das crianças, da casa. Então, isso gera uma frustração muito grande. Então, hoje, o meu trabalho com a mentoria financeira comportamental é empoderar as mulheres para que elas consigam olhar para dentro delas, entenderem o que acontece aqui, para que elas possam ter uma relação saudável com o dinheiro. Bacana. Fabi, você tem alguma consideração para fazer com a Beth? Eu acho que é excelente, porque eu imagino que a gente, para lidar com o dinheiro, muitas vezes a gente pode encontrar algumas barreiras, e esse julgamento que a Beth falou pode atrapalhar procurar ajuda ou assumir a responsabilidade pela questão financeira, né, Beth? Eu queria saber se você tem algum exemplo ou exemplos que você pode trazer para nós, justamente para ajudar os nossos ouvintes. Eu acredito que pela situação financeira que a gente passa hoje, situação econômica do país, e também por termos as mulheres como contribuintes, como chefes de família, que contribuem para a família financeiramente, é muito importante que elas tenham conhecimento e também essa coragem, assumir a responsabilidade pela vida financeira, seja sozinha, porque a gente tem casos de muitas mulheres cuidando das famílias sozinhas, seja apoiando os seus companheiros de vida, os seus maridos, nessa jornada de cuidado e controle financeiro. Você poderia dar alguns exemplos para nós, Beth, de como a sua mentoria auxiliou em situações que apoiou as mulheres? Então, vou fazer uma analogia aqui com a saúde. O nosso corpo é um sistema, não é? Então, se, por exemplo, você tiver com alguma questão no sistema urinário, você vai ter problema nos outros sistemas. Se você tiver um problema no sistema respiratório, você vai ter problema, pode ter problema no cardíaco. Então, se os sistemas do corpo humano não estiverem funcionando em equilíbrio, a gente não vai procurar um médico. Então, por exemplo, eu estou com um problema de coração. Eu não vou procurar um cardiologista para tratar esse problema, para que meu organismo volte a entrar no equilíbrio. A mesma coisa são as finanças. O que acontece com as finanças? Quando as finanças elas começam a ficar desequilibradas, ou a gente tem um problema, a gente reflete isso no emocional da família. Então, a gente começa a ter ansiedade,
ter menos paciência com as crianças. O trabalho, a gente perde o foco. Então, por exemplo, se a pessoa trabalha no caso de um risco maior, um serralheiro, por exemplo, ele corre o risco de sofrer até um acidente de trabalho, porque ele está trabalhando ali com serra, com uma série de coisas. Por quê? Porque a mente dele desvia para outro assunto, que é as finanças, porque está toda hora cobrador, o telefone tocando. Então, isso gera um estresse sistêmico, porque a nossa vida é um sistema. Nós temos várias áreas da vida que são relacionadas. Então, relacionamento com amigos, a pessoa começa a se isolar, não vai mais passear com as crianças. Então, começa a gerar um estresse que isso acaba prejudicando. E como qualquer problema de saúde física, a gente tem que procurar um profissional de saúde financeira. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não vai lá na farmácia e compra um remédio, em vez de ficar boa, ela não fica pior, porque muitas vezes ela tomou um remédio que não era o ideal para aquele problema dela. Acontece a mesma coisa com as finanças. A pessoa toma uma decisão que muitas vezes não é a melhor, porque ela não tem um leque de visão maior de todas as possibilidades. Então, esse profissional das finanças, ele vai poder trazer clareza e abrir caminhos, novos caminhos que a pessoa pode seguir. Lógico, a decisão sempre é do cliente, mas ele vai ter um leque de opções e ele vai enquadrar dentro do perfil financeiro dele. Por quê? Porque sempre a mentoria financeira ela é individual. O perfil da Mari é diferente do perfil da Fabi, que é diferente do perfil da Adriana, que é diferente do perfil da Beth. Então, a gente tem que adequar determinadas coisas para cada um dos perfis. Então, aí você me pergunta, me dá um exemplo de algo que aconteceu. Eu tenho uma cliente que hoje ela mora em Portugal, mas quando ela chegou para a gente, ela chegou, já tinha olhado no YouTube, porque a gente tinha temos um canal no YouTube, o qual nós ensinamos como fazer um planejamento financeiro, uma organização financeira. Ela falou que já tinha feito aquilo tudo e não sabia mais o que fazer, que ela sabia que ia ficar endividada. Então, as opções que eu dei, ela não quis seguir, ela disse, não, marquei uma segunda consulta e eu ia falar, olha, então não posso te ajudar. Só que ela voltou com um novo cenário, que ela recebeu um dinheiro, uma pecúnia, ela é aposentada do serviço público. E aí ela veio, não, mas agora eu preciso que vocês me ajudem a administrar esse dinheiro. E assim a gente fez, nós fizemos um planejamento, ela passou pela pandemia, teve alguns problemas de saúde, usou esse dinheiro, voltou, conseguiu repor, e ela conseguiu, em 2021, no segundo semestre, mudar para Portugal, e está lá até hoje, terminando o doutorado dela, e os filhos estão lá estudando. Então, assim, você vê, às vezes algo que você acha que é impossível, com a ajuda de uma pessoa que vai te orientar e te trazer novas possibilidades, você consegue atingir qualquer objetivo e qualquer sonho. Agora, uma coisa é muito importante falar. É igual o médico. O médico não vai botar o remédio na sua boca, não vai tá lá de manhã te botando para ir para academia. Ele vai te dar as orientações. Agora, a pessoa precisa fazer a parte dela para que isso fique bom. E é por isso que muitas vezes o dinheiro é emocional, porque a pessoa não dá conta de olhar para o dinheiro. Então, quando eu faço a mentoria, eu trabalho muito histórico como é que foi que a pessoa teve esses primeiros contatos com dinheiro, a gente olha perfil, e aí eu vou cercando por todos os lados para trazer uma consciência. E uma coisa muito importante que eu faço é identificar os valores pessoais dessa pessoa, porque isso influencia também nas tomadas de decisões. E você traz também, né, Beth, pelo que a gente estava conversando, não só essa consciência para cercar, mas também um acolhimento, né? Porque você entende que tem todo um aspecto emocional ali que muitas vezes gera uma barreira para a pessoa tomar as ações que são apresentadas, né? Até comentamos que é uma questão meio cultural aqui. Às vezes a gente realmente evita, reza que vai dar certo. Se eu conseguir o dinheiro para viajar, então Deus vai me ajudar e eu vou conseguir pagar o cartão de crédito. Loteria. Né? Então, fala um pouquinho desse cuidado emocional que você tem com os seus clientes.
Então, eu passei por um processo de endividamento também, muito sério. Na verdade, todos nós três, né, nós somos 3 sócios. E aí, eu vivi na pele tudo isso que eu estou falando, do trabalho, da cobrança, da agonia, como é que chama? Do pensamento de você pegar e falar assim, cara, como é que eu caí nesse golpe? Tava na cara que isso era né, que não ia para o caminho certo. E além disso, a questão de você se sentir envergonhado de pedir ajuda. Porque a gente pensa, a gente tem vergonha mesmo. Como é que quando a pessoa não tem muita instrução escolar, você acha que tá tudo bem. Você talvez se cobre menos. Quando você já tem um nível superior e às vezes doutorado, isso acontece porque dinheiro não é questão de nível social, é emocional. Então tem pessoas muito mais simples, que têm muito mais recurso, têm muito mais facilidade de administrar o dinheiro do que pessoas com muito mais instrução. Por quê? Porque é emocional. Então, o que acontece? Por eu ter passado por isso, porque, gente, me passou pela cabeça, eu ainda pensei assim, será que resolve o extermínio da vida? Aí não, peraí, gente, não vamos chegar nesse nível, porque não é por aí, isso não vale a pena, ninguém vai preso por conta de dívida. Então, assim, vamos respirar, tudo na vida tem uma solução. A gente só precisa ter um pouco de calma e fazer um planejamento. Então, eu sei exatamente o que as pessoas passam. Então, por isso, esse acolhimento que nós damos, ele é diferenciado. Porque, primeiro, a gente não julga. Muitas vezes a pessoa precisa contar a história dela, então a gente escuta. Se a pessoa também não quiser contar a história, não tem problema. O que a gente precisa fazer passou, tá tudo certo. Agora, vamos lá, daqui para frente, quais são os passos que a gente vai fazer? E tá tudo certo. Isso aí, Beth, você falou dessa questão, né? Caiu num golpe, né? Tem tantos golpes financeiros por aí, abalando famílias, abalando pessoas, né? E as pessoas, às vezes, se perdem, como você falou, alguns tiram até a vida, né? E você vem com essa proposta de pegar na mão da mulher e fazer com que ela entenda, porque quando você compreende, o medo desaparece. Quando você compreende e vê opções de sair daquela situação, o medo meio que desaparece e você começa a ter mais coragem para seguir e fazer coisas que realmente são produtivas. Você pega na mão da mulher e segue. A Adriana gosta de falar que eu e a Fabi pegamos na mão das mulheres líderes para alcançar cargos maiores. E eu digo que você pega na mão das mulheres para que elas possam entender que finanças, para mim, particularmente, é uma coisa muito chata. Eu gostaria que dinheiro fosse um milagre, entendeu? Rezar se ele aparecesse. Mas, com a minha idade, eu já descobri que não funciona assim. Se eu não acordar cedo, rezar e trabalhar, as coisas não vão acontecer, né? Então, é assim ainda. É claro, tem os investimentos, que você, com muita sorte, muita habilidade, acaba tendo boa rentabilidade, e eu descobri isso também agora, que é muito bom, mas eu aprendi muito mais que a gente precisa ter coragem para enfrentar situações e pedir ajuda quando não se sabe. Você tem principalmente ter essa humildade de pedir ajuda, de não se envergonhar, porque, gente, a gente está aqui na vida para viver. E sair disso. Cuidar, né, Mari? Cuidar da saúde mental, do que realmente, do que está te estressando, né? Às vezes a gente entra num turbilhão de coisas sem perceber que aquela dívida, aquela conta não paga, aquela situação está gerando um estresse, está afetando, né, o emocional da sua família, do seu companheiro, enfim. Então, é muito importante também estar conectado com isso, para identificar o quanto isso afeta as suas emoções também, sua habilidade para trabalhar, para tomar decisão, porque às vezes a gente cai em golpe porque decide muito sem avaliar
realmente, né, quais são as opções. Acho que é uma Fabi, deixa eu só fazer aqui uma complementação. E muitas vezes a dívida, ela já veio de um problema emocional lá atrás. Eu tenho uma colega que ela dizia assim, ela separou, mas quando ela se aborrecia com o marido, ela com raiva pegava o cartão e gastava. Então ela saía com notebook, sapato, e dane-se ele pagar o cartão. Então, parece sim estranho, mas acontece. Algumas vezes é consciente, outras vezes é inconsciente. O fato da gente não dizer não, por exemplo, já atendi cliente que tinha uma reserva boa. Aí os sogros, né, os pais de um ficaram doentes, eles para salvar a vida. Então, doenças graves que a gente sabe que muitas vezes não tem acabaram com a reserva. Aí, quando esses pais faleceram, foi os pais o outro cônjuge ficou doente. E aí eles se endividaram para salvar a vida desses dois, que também faleceram. Então, você vê, e acabou que ficaram com uma dívida que, no fundo, não era deles. Por quê? Porque acaba que a gente não tem a coragem de dizer não. E eu gosto de usar um termo que é a inocência emocional, que seria uma dependência emocional daquilo. Então, a nossa inocência, no sentido de salvar, de poder retribuir algo que os pais da gente fizeram pela gente, a gente acaba, muitas vezes, não priorizando a nossa família atual, a nossa família de hoje, e a gente fica com essas consequências que muitas vezes não são nossas. E está tudo bem, não está errado. Só que a gente tem que aprender a lidar com isso, levantar a cabeça e resolver o problema. E são várias situações, né? Agora você falando, Beth, eu me lembrei que o meu filho ficou adolescente e o nosso perfil de consumo mudou. Ele era criança, adolescente, e eu tenho todo um trabalho de educação financeira dele e ajuste que eu preciso fazer para a gente não sair dos nossos limites, né? Estabelecer novos limites e não sair dos limites. E tem muito dessa coisa, essa dinâmica emocional, às vezes, de sentir culpado com relação à expectativa do filho ou da filha, ou deles fazerem uma chantagemzinha e a gente acabar cedendo, né? Então, é tudo de dia a dia, mas que afeta a nossa vida financeira e afeta a longo prazo também, né? Então, eu acho muito legal, assim, muito importante para as mulheres ter esse material que você está trazendo, essa perspectiva. E você faz também essa consultoria familiar? Você faz a consultoria financeira familiar também, Beth? Eu faço a mentoria financeira familiar e faço a empresarial. Assim, a empresarial no sentido, se a empresa estiver endividada, a gente faz a parte toda de negociação de dívidas para ela. A gente trabalha dentro das empresas, oferecendo uma saúde financeira para esses funcionários, porque está comprovado, né, por pesquisas, que o funcionário que não está bem por conta das finanças, ele não tem uma produção boa, ele não vai entregar um trabalho de qualidade. Então, na hora que a empresa dá esse suporte para ele se sente mais confiante, ele se sente pertencente à empresa, ele não se sente julgado. Então, é como se ele dissesse assim, eu vou deixar esse problema na caixinha, existe a caixinha dos problemas, que o tempo resolve, aí vai deixar aquele problema na caixinha, ele vem, trabalha, aí quando ele sai, ele pega o problema na caixinha e vai para casa, porque ele sabe que ali tem alguém que está olhando, tem alguém que vai estar ajudando ele a resolver. Então, ele pode se concentrar aqui no trabalho. Essa parte das finanças pessoais, que acaba entrando na empresa também como finanças pessoais, a minha mentoria, ela faz a questão do propósito, da estruturação, ela vem trabalhando toda a questão da estratégia, e aí a Fabi falou desse negócio do perfil, a gente olha o perfil individual, porque existe uma etapa que eu chamo de manutenção. O que é essa manutenção? É justamente isso. De tempos em tempos, nós temos que olhar para esse planejamento e ver o que mudou no meu perfil de consumo. Então, vamos supor, fiz um planejamento no início do ano até o final do ano, né? Para a gente poder olhar lá quem é parente que faz aniversário. Às vezes a gente sabe que alguém vai casar, às vezes aparece um casamento assim do nada de um amigo. Então, aquilo que a gente já sabe, a gente planeja como
despesas futuras, as receitas, as entradas, e aí beleza. Aí o que acontece? Estou com aquele planejamento, mas meu filho resolveu casar. Às vezes eu sei que está planejado, mas de repente não. Ou resolveu morar sozinho. Então, no meio do ano, ele foi embora. A minha casa, que tinham 3 pessoas, agora só tem 2. Esse perfil mudou. Então, pode ser que sobre dinheiro, porque eu tenho um a menos para comer, um a menos para gastar água, um a menos para pagar passagem, porque se ele está indo embora, ou ela, ele está se autossustentando. Eu não preciso ficar pagando conta aqui, correto? Seria o normal. Seria o normal. Vamos lá. Vamos para o padrão. Vamos conversar sobre o padrão. E a partir daí eu começo a olhar para esse meu orçamento e vejo, nossa, eu posso guardar, eu posso viajar mais. Mas pode ser o contrário também. O filho separou. Ou o filho virou adolescente, né, Fabi? E aí o que acontece? Minha despesa aumentou. Ou as minhas filhas entraram na adolescência, então eu tenho alguns gastos a mais que eu não tinha antes. E ele tem que ser computado, né? Então, é mais perfume, bijuteria, outras coisas pessoais, e aí tudo vai somando. Então, a gente tem que ficar sempre de olho, senão a gente olha assim, uai, para onde está indo o dinheiro que eu não sei? Exatamente, Beth, exatamente. Então, Beth, olha só, a gente está quase no final do programa, né? Faltam 8 minutos aqui para encerrar. Você acredita que aprender a lidar com dinheiro tem o poder, você falou tanta coisa legal aí, mas você acredita que tem o poder de mudar a visão das mulheres no mundo que elas participam? Você disse que elas se empoderam, é isso mesmo? Muda essa visão, elas crescem. Como é que funciona isso? Porque eu profissionalizo as mulheres, mas você vai muito além, vai naquele controle de se empoderar de si mesmo e sair adiante, cuidando de tudo com o seu poder de conquista, né? Vai lá. Mari, olha, o dinheiro, a mulher, se todas as mulheres percebessem que elas são melhores administradoras do dinheiro do que os homens, ela não deixava homem administrar dinheiro, seja casada, solteira, viúva. Porque, olha, eu falo da história da multitarefa da mulher, né? Mas a multitarefa, nós temos a capacidade de fazer, não digo muitas coisas ao mesmo tempo, porque o cérebro não permite, né? A gente já vai fazendo encadeado. Mas nós temos muitas habilidades. Então, a organização é uma habilidade que já veio, é intrínseco, está dentro de nós. A organização é algo que pertence ao sagrado feminino. Não que o homem não tenha um sagrado feminino, mas o nosso é muito mais elevado, muito mais forte, né? E aí, o que acontece? A mulher, para administrar dinheiro, ela é muito boa. Tanto que ela começou a entrar no mercado financeiro, começou a se empoderar, e hoje nós temos muitas mulheres que são agente autônomo de investimento, que tem esse conhecimento, que ajuda outras mulheres a investir. Então, a mulher, ela é capaz, ela se empodera, sim, ela se torna mais segura de si, ela não entrega, é como se ela passa a ter domínio da própria vida, porque ela tem domínio do dinheiro, ela não precisa ficar pedindo, ou precisa ficar controlando, porque ela sabe o que ela pode gastar. E até então, às vezes, né, Beth, em relacionamentos tóxicos ou situações de risco, por não se achar capaz de se sustentar, de sair daquela situação emocional difícil, porque depende do parceiro financeiramente, porque está numa relação e acha que é o homem que provê, é o masculino provedor e não daria conta de resolver os seus problemas ou se sustentar sozinha, né? E você abordou um tema muito interessante, porque hoje existem muitos relacionamentos em que a mulher sustenta a família, ela é a provedora maior, ela está lá com 70% da receita, quiçá maior, e ela ainda se acha incompetente, ou seja, se ela tiver que sair num relacionamento abusivo, ela ainda acha que ela não dá conta, porque ela não tem dinheiro suficiente. Olha como isso é importante, nós empoderarmos a mulher, mostrar para ela que ela é capaz sim, que ela dá conta, e que ela pode fazer o que ela quiser com a vida dela, com o dinheiro dela, como pode
dividir, contribuir com a família, mas pode viajar também. Olha que sensacional, Beth. Acho que tudo que você está falando, nós iniciamos, né, ontem um mês que comemora o Dia Internacional da Mulher, que é o dia 8, né, a próxima sexta-feira. Aliás, no dia 9, eu e a Fabi vamos falar exclusivamente disso no programa. Então, a gente precisa realmente fazer esse movimento financeiro também, e não só de carreira, e não só de beleza, que o financeiro é que vai mover tudo isso, né? A carreira move o financeiro e o financeiro move toda a sua vida e a sua tranquilidade, até para o futuro, para a aposentadoria, que também é importante que se programe, se pense, né? Que as pessoas pensam muito no agora, esquece que vão se aposentar, que quando se aposenta a renda diminui e que os benefícios também diminuem, e tem tudo isso. Então, Beth, olha, a gente ficaria aqui mais um programa inteiro falando com você, e vamos até o final da temporada, chamar você novamente, mas agora eu gostaria que você deixasse seus contatos para nós, né? Como é que a gente encontra a Beth? Olha, pelo telefone 61 8585 8687, ele é o WhatsApp. E pode ser pelas redes sociais também, Arpia SF. Eu vou soletrar: HARPIAS de soluções e F de financeira. Então, Arpia SF. Em todas as redes sociais é sempre o mesmo nome. E pelo site www.arpiasf.com. A gente vai seguir, eu tenho certeza que seus seguidores agora aí vai triplicar depois dessa aula que você deu para nós, importantíssima. Beth, deixa uma frase para nós, para nossas ouvintes, para nossas mulheres de negócio. Inspiradora. Olha, faça o dinheiro ser o seu Aladim. Deixe-o materializar seus sonhos e desejos, mas faça isso com planejamento e segurança. Olha que bacana, meu dinheiro vai ser meu Aladim, né? A minha lâmpadazinha mágica, vou pegar meu dinheirinho e aí vai realizar meus sonhos, tá bom. Com a consultoria da Beth, já vi que é possível. Beth, se você tivesse... O que ainda falta para a Beth? O que falta, Beth? O que falta? O que falta? Um amor. Vamos torcer, então, para o amor da Beth, né? Para ver se ela... Vamos ver se um cupido agora, se alguém tiver uma fórmula de cupido, manda para nós. Não é? Porque a fórmula de aumentar o dinheiro, organizar financeiramente, a Beth tem. A do cupido ela não tem, gente. Quem tiver, aí os ouvintes, manda para nós. Só tem a do alto amor. Só tem a do alto amor, que aí, né? Agora o amor externo, né? Aí... Dizem que isso já é boa parte do caminho andado, Beth. Dizem. Mas a gente sozinho acaba ficando um pouco mais seletivo. Obrigada, Beth. Fabi, vamos despedindo por aqui. A Adriana vai encerrar para nós. Um beijo, ouvintes. Até o próximo sábado. Obrigada. Beijo para vocês. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Muito bem, meninas, muitíssimo obrigada mais uma vez. Aí a gente está encerrando o quadro Mulheres de Negócio desse sábado. A gente contou com a participação da Fabi Passos e da Mari Lanes, lá direto de Brasília, que conversaram diretamente com a Beth Quileto, que é mentora financeira comportamental, especialista nesse setor. Sábado que vem a gente volta com mais um Abril Verde. 9 horas em ponto. Bom fim de semana, Anivaldo. Boa semana pra gente. E a você que está nos ouvindo, muito obrigada mais uma vez pela participação, pela audiência, e até sábado que vem, se Deus quiser.
e João.